Boa noite a todos. Vamos começar mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E essa primeira música que a gente vai começar cantando fala sobre o motivo de bom estarmos aqui louvando a Deus, que devemos ser sempre gratos a Ele porque Ele morreu por nós. E é bom estarmos aqui louvando a Deus, exaltando o nome dEle. Temos que ter tempo para tudo na vida, mas principalmente para o nosso Deus. Agradecendo a Deus por tudo que Ele faz em nossas vidas, pela proteção. Tem um momento de oração com o nosso Deus. Pai, te agradecemos por mais essa noite aqui em tua casa, pela oportunidade de te louvarmos, pela oportunidade de podermos te cultuar, Pai, não importa as circunstâncias. Te agradecemos pela oportunidade que temos nesse país de poder te cultuar, de servir, sem medo, sem dificuldades, ó Pai, que sabemos que no mundo afora muitos têm dificuldade. Que o Senhor possa levar o Evangelho a todos aqueles que ainda não conhecem, também que o Senhor possa libertar aqueles que estão oprimidos e que com dificuldade de servir, e cada um nessa terra possa te conhecer. Usa nossas vidas para isso, ó Pai. Te agradecemos pela oportunidade aqui, pela noite aqui, pelo frio que temos. Sabemos que o calor e o frio faz parte. E que o Senhor nos dê a oportunidade de continuar te louvando essa noite, te adorando, primeiro mais a tua palavra, Pai. Te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem decorou o versículo? Alguém lembra pelo menos a referência? João 1,12. Quem decorou a referência? João 1,12. Todo mundo decorou a referência? E o versículo? Versículo? Mas, quem vai continuar? Mas a todos, quantos o receberam, o que mais? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Continua, pode continuar. Vamos ler todo mundo junto? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João 1,12. Vamos começar por parte. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Consegue decorar isso? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. O quê? De serem feitos o quê? Filhos de Deus. O quê? Aos que creem no seu nome. Quem decorou? Estou dando mais chance, era para decorar durante a semana. Quem decorou, fala. Levanta a mão quem decorou, pelo menos. Não? Tá difícil assim esse versículo? Vamos ler todo mundo de novo? Mas a todos quantos o receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João 1,12. De novo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João 1,12. Parece que decoraram, só estou com vergonha de falar. E o próximo versículo dessa semana será esse aqui. João 1,14. Estava João 1,12, agora João 1,14. Já está mais fácil decorar pelo menos a referência que está perto, aumenta 2 ali. Vamos ler todo mundo junto? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. Está aumentando um pouquinho os versículos, ficando um pouquinho mais difícil, mas dá para decorar. Vamos ler de novo? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. Não é difícil, mas decorem esses versículos. Quem lembra qual era o primeiro versículo, pelo menos? João 3,16. Que Deus ama o mundo. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso aí. Qual era o segundo versículo? Referência? 1. E o terceiro versículo? Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João 1,12. E qual é o quarto versículo? E habitou entre nós. Vimos. Cheio de graça e verdade. Está bem decorado, né? Vamos ler mais uma vez para não esquecer? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. É bem parecido um pouco com o contexto de João 1,1. A gente está vendo essa sequência de versículos. Então continue decorando e não esqueça dos primeiros. Continue lembrando os primeiros, falando e repetindo. Alguém percebeu qual a conexão desse versículo com João 1:1? Qual a relação tem esse versículo aqui? O Verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Com João 1:1, que diz o que mesmo? No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Qual a conexão dos dois? Verbo. Quem é o Verbo? Jesus. O próprio Jesus. E aí, esse versículo prova isso, não é? Como esse versículo prova que o Verbo é Jesus? Ele se fez carne e habitou entre nós. Está vendo? Como é importante a gente conhecer os versículos? Os versículos ajudam a gente, inclusive, a provar que Jesus é Deus e Jesus veio a esse mundo e morreu por nós. Essa é a razão da gente memorizar os versículos da Bíblia, tá bom? Não desanime. Não desanime. Vamos colocar em pé, continuar cantando e louvando nosso Deus. Essa música fala sobre os nossos corações, que Jesus habita em nós, o Verbo habita em nós, o Verbo se fez carne e habitou entre nós também, uma semelhança com algum outro versículo. Então a gente vai cantar isso, que fala sobre o momento da nossa salvação, que Jesus olha para dentro de nós. Nada
suplica isso, Ele, da gente aprender a amar como Ele, aprender a ser como Ele e ter um coração assim como Jesus, que é o nosso maior exemplo de vida, como devemos ser em nossas vidas, amar como Ele, andar como Ele e praticar todas as boas obras assim como Ele estava aqui na terra, mostrou que tudo é possível, melhor de tudo, sem pecar, que é o nosso maior exemplo. Amém? E Ele é o nosso Jesus, o nosso Salvador, por isso devemos aclamar a Ele sempre. As montanhas e vales não são nada diante do seu poder e todos os dias devemos louvar a Ele. Ele prometeu que um dia vai voltar e devemos continuar tendo fé nisso, acreditando nisso, que além de todas as promessas que Ele nos faz, a maior é que um dia Ele voltará para nos salvar, Ele vai conosco enquanto Ele está lá preparando morada para nós. E Ele é nosso amado Deus, por isso a gente está aqui a cada dia, a cada culto, também nos nossos lares, cantando para Ele, entoando, porque uma vez habitando em nós, passamos a ser casa de Deus.
E contra ela, contra nós, nada prevalecerá quando estivermos com Jesus, porque a igreja resplandecerá até um dia estarmos com Cristo. Pode se sentar? Hoje a gente não vai ter o momento missionário, porque teremos a ceia no final. Então eu queria agora pedir para vocês abaixarem a cabeça, a gente ter um momento de oração e agradecer a Deus pelas oportunidades em nossa vida. Te agradecemos pelo sustento, Pai, te agradecemos pelas bênçãos em nossas vidas, pelas dificuldades. Te agradecemos pelas oportunidades que temos em nossas vidas. Te pedimos, ó Pai, acima de tudo, encarecidamente, pelas oportunidades de emprego, pelas dificuldades que temos aqui a cada um, por aqueles que têm dificuldades financeiras, que o Senhor possa estar suprindo a cada um deles. Sabemos que o Senhor é o dono de toda a prata, todo o ouro, e que o Senhor nunca deixará faltar aqueles que te servem, aqueles que te amam. E sabemos que até mesmo aos passarinhos o Senhor não deixa faltar alimento. Sabemos que a nós também não deixará faltar o necessário, Pai. Amém. Te agradecemos por sempre estar nos suprindo e te agradecemos pela oportunidade de aqui trazermos os dízimos e ofertas, pela oportunidade de darmos de volta o que é teu, que o Senhor nos dá como forma de gratidão em nossas vidas, ó Pai. Esteja também com os missionários através dessas ofertas que temos, as crianças também trazem, que os missionários possam ir à nossa frente, ir aonde não podemos alcançar, que eles possam espalhar o Evangelho até os confins da terra, como é o mandamento que o Senhor nos ordena, ó Pai. Que o Senhor possa tocar na vida de cada um aqui, possa trazer o que for do seu coração. Também as crianças possam, cada dia, aprender mais como trazer as ofertas para a tua casa. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. A gente vai ter um momento de recolhimento agora e dízimos e ofertas aqui na frente, enquanto a gente canta essa música. Uma sobre a questão missionária, de abrir os nossos corações para espalhar o Evangelho, mas também todas as vezes que temos esse momento de recolhimento de dízimos e ofertas, nós temos também o momento de entregar as nossas vidas aqui, não só como gratidão financeira, mas também uma forma de, Pai, eu me entrego a Ti para fazer a Tua obra, para fazer o Teu trabalho, seja como missionário, seja na Tua casa, seja onde for. Devemos ter esse espírito de entrega das nossas vidas a Deus, como cantamos em algumas músicas. Te dou meu coração, tudo que tenho, tudo que sou, entrego a Ti, ó Pai, para Te servir. E é o que devemos ter a cada dia em nossas vidas. As crianças estão aprendendo aos poucos, mas que isso possa ser também o ideal em nossas vidas. Queria chamar as crianças que vão para a salinha e o pastor Geraldo. Vamos orar, crianças. Senhor nosso Deus e nosso Pai, agradecemos ao Senhor pelas crianças da nossa igreja, que os pais ou os parentes têm trazido, e as que estão aqui hoje à noite também, Senhor, abençoa também quem vai nos ensinar, que a Tua palavra seja ensinada e elas possam receber, acolher a Tua palavra
e que não vão se esquecer jamais, como diz, se a criança for ensinada. E assim agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá e a elas também. No nome de nosso Senhor Jesus, nós rogamos e agradecemos. Amém. Boa noite a todos. Vamos a Deus pela presença de cada um aqui nessa noite. O pastor Tomé está viajando, está pregando no interior de São Paulo. Esteja orando por ele e a Lúcia. Deve voltar. Acho que amanhã, né? Amanhã mesmo, não? Eu acho que sim. Perguntei para ela hoje, a filha não sabia se era amanhã, se era terça, né? Ele falou para nós que era amanhã. Acho que amanhã eu não sei. Mas enfim, estou brincando, né? Que Deus traga paz e segurança, que ele esteja sendo uma bênção lá no interior de São Paulo, como tem sido aqui conosco. Nessa noite, quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Colossenses. Nós vamos ler Colossenses capítulo 1, e os versos de 9 a 12. Estes versículos fazem parte da nossa mensagem. Como eu tenho dito, nós temos feito uma sequência de mensagens baseada na carta de Paulo aos Colossenses, e pregamos recentemente os 8 primeiros versículos, e agora esses versículos que seguem. Primeira em Colossenses capítulo 1, versos 9 a 12. Vamos ler então, vou colocar aqui a projeção, se você quiser ler pela projeção, ou então através da sua Bíblia, como você achar melhor. Diz aí a palavra do Senhor: por essa razão nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo. E o versículo 12, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Nessa noite eu quero falar sobre ordens ao progresso espiritual. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra linda. Pedimos que o Senhor fale conosco aos nossos corações e sejamos de fato instruídos, edificados por ela. Ensina-nos. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, ordens ao progresso. Claro que estou fazendo um plágio aqui, né? Alguma coisa que você já ouviu em algum lugar, estranho ou não, mas a bandeira do Brasil, ordem e progresso, né? Vivemos um período em que o Brasil vive uma discussão tão grande sobre o que é ordem e o que é progresso, né? E aliás, se tem essas duas coisas nesse nosso país. Mas muito mais do que o progresso de uma pátria, progresso material ou qualquer outra coisa que você pense em progresso, nessa noite nós queremos falar sobre o progresso, que é o progresso espiritual. Nessa imagenzinha aí que eu coloquei, uma imagem apenas para ilustrar algo que acontece tão bonito na natureza, né? A formação da borboleta, né? Que começa no bichinho, no casulo, e depois ela se torna uma borboleta tão bela, né? Às vezes quando eu conto uma historinha para meus netos de borboleta, com passarinho, você vai inventando as coisas, né? E aí você fala da borboleta, e só de falar nela, você vê que beleza, né? Um bichinho tão frágil, né? Tão simples na sua característica. No entanto, a sua beleza é algo incrível, né? De um bichinho tão feio, né? Se transforma em algo tão belo, né? Suas asas coloridas, um colorido tão fantástico, né? Quando você olha, às vezes até mesmo aquela borboleta toda branquinha, algumas folhas verdes, né? Como Deus é caprichoso, não é verdade? Como Deus fez as coisas belas. E quando nós olhamos essa relação de um pequeno animal que se transforma, né, em algo tão belo, ele reflete nessa perspectiva de Deus o que Deus espera que você e eu sejamos, não apenas na aparência. E aqui não estou dizendo sobre aparência, porque senão a gente vai ter que entrar naquelas filas, né, de cirurgias, de botox. Agora tem gente morrendo com esse negócio de botox aí, né? Negócio de cirurgia plástica. Cuidado, né? Não estou dizendo que é errado, não. Quem quiser fazer, faça com cuidado, né? Esse negócio de cirurgia plástica tem hora que é como se diz por aí, é um problema, né? Um problema sério. Ele já morreu esses dias com injeção numa região das nádegas, né? E aí queria ficar com o negócio com a traseira maior e aí acabou morrendo, né?
E eu fico pensando, e o caixão? Deve ter ficado balançando o caixão, né? Porque tinha uma parte mais alta do que a outra. Muito bem. E aí, quando nós olhamos para esse princípio da palavra do Senhor, aliás, esse princípio da vida que Deus fez, se fez um bichinho tão simples, tão frágil, que dura não sei quanto tempo a vida de uma borboleta. Alguém sabe quanto tempo dura uma borboleta? Não? Nunca pesquisei sobre o tempo de vida de uma borboleta, mas não deve ser muita coisa não, né? E aí Deus faz tanto capricho com um bichinho desse. Olha, que dirá o projeto de Deus para a sua vida e para a minha vida. Agora, ninguém progride sem que algumas decisões sejam tomadas, né? E observe aqui que o casulo, né? Todo esse processo do bichinho, da lagarta até se transformar, passa por algumas etapas. Também não há como ter progresso sem que algumas etapas e um processo seja estabelecido. E aí nós queremos chamar nessa noite de, a partir da bandeira do Brasil, ordem e progresso, ordens para o progresso espiritual. Bem, estamos falando sobre Colossenses, e este é o livro-chave, e nós estamos estabelecendo o estudo na cada domingo à noite, uma sequência de sermões. E eu falei então sobre os primeiros versículos de Colossenses 1 a 8, que dizia o seguinte, e ali naquela história nós vemos o contexto histórico. Paulo estava preso em Roma, e aquele que havia fundado a igreja de Colossenses, o nome dele, alguém se lembra não? Epáfras, né? Epáfras era um homem que tinha estudado, sido salvo na cidade vizinha de Éfeso, onde Paulo então tinha estabelecido uma igreja, e a partir da vida daquele homem salvo em Éfeso, treinado em Éfeso, ele decidiu ir para as cidades vizinhas, né, como o caso de Colossos, assim como Hierápolis e Laodiceia, e lá, junto com outros participantes leigos, estabelecerem novas igrejas. Veja como Deus faz as coisas, e não só por Paulo, não só por Timóteo e grandes servos, homens leigos, com nomes até feios, como Epáfras, né? Deus usou gente feia, nome feio, assim como você e eu. Não, aqui tem gente só bonita, né? Deus usa gente feia, gente bonita, e não importa, e faz da sua obra uma maravilha a partir de gente simples, como você e eu. Muito bem, e aquela igreja de Colossos começou, e logo que a igreja começou, houve perseguição. Pessoas chegaram lá e começaram a mudar o discurso que havia sido ensinado. Que salvação pela graça? Que nada disso. E esses falsos religiosos começaram a fazer igual um urubu em volta da carniça, igual as abelhas, tentando destruir o conceito da palavra, o ensino da palavra. Ali tinha sido ensinado que a salvação é pela graça, amém? Salvação é pela graça, não precisa nada mais. Mas vieram os urubus ali, queriam dizer que não é só graça não, tem que fazer isso, aquilo, blá, blá. E aí então vai lá, Epáfras pede ajuda para Paulo, fala, Paulo, o negócio está feio, né? Eu sou um leigo, mas preciso de ajuda. Aí Paulo, apóstolo do Senhor, escreve essa carta à igreja de Colossos, diz, pera um pouquinho, né? Vamos deixar claro aqui, vocês são irmãos incríveis, né? Mas não se deixem confundir com essa história do falso discurso sobre a graça. E as semanas atrasadas eu falei sobre os frutos da graça de Deus, que mostra que uma vez salvos nós produzimos frutos. Bem, isso é a primeira parte. Agora, feitas as apresentações, saudações aqui, Paulo nem conhecia pessoalmente esses irmãos de Colossos, mas Paulo se sentia usado por Deus para falar com gente que não conhecia mesmo. E essa carta é de um estranho chamado Paulo para aqueles irmãos da igreja de Colossenses, e pela qual ele queria exortá-los, ajudá-los a serem crentes melhores. Bem, quando a gente fala sobre ser crente melhor, a gente pensa mais ou menos nessa história da borboleta aqui, né? Tem gente que é mais ou menos essa lagarta, espiritualmente falando, né? É uma eterna lagarta. Ou seja, um eterno bichinho ou incrustado em umas folhas, ou numa roupagem. Tem cristão que é mais ou menos assim, vai ser sempre um lagartozinho escondido. E jamais vai se tornar uma borboleta, jamais. É claro que eu sei que tem hora que falar de borboleta, transformar uma borboleta, tem gente que pode ter um pensamento meio esquisito lá fora, né? Fala, vou virar uma borboleta, cuidado, não é bem por aí, né? Não aparece um sentido errado. Mas no sentido aqui da beleza, né, desse bichinho, né? Infelizmente tem cristãos que jamais vão ser tão belos quanto uma borboleta, vão ser sempre aqueles cristãos fechados, né? Incrustados na sua vidinha, uma vida medíocre de cristianismo superficial, raso, sem nenhuma perspectiva. Bem, Paulo queria que aqueles irmãos lá de Colossenses fossem mais do que isso e progredissem mais. Só que, como eu disse, o progresso não vem sem algumas ordens, não vem sem que algumas etapas sejam estabelecidas. E nessa noite eu quero falar exatamente isso. Paulo começa o seu ensino àquela igreja
a partir desse versículo, né, ele começa a estabelecer aqui algumas questões que vão implicar no crescimento. Ou seja, ninguém cresce espiritualmente por acaso. Cresce? Por acaso? Alguém cresce por acaso? Espiritualmente não. Ninguém se torna forte espiritualmente por acaso, como um acidente de percurso. Não. Alguém se torna e progride espiritualmente, se torna forte espiritualmente depois de algumas ordens claras que ele coloca em sua vida, e isso vai fazer a diferença na sua vida. E nessa noite eu quero falar sobre 4 ordens que Paulo estabelece nesses versículos, esses 4 versículos, que deram àquele povo a vontade, o estímulo e a direção para progredirem espiritualmente e se tornarem crentes melhores. Será que você pode se transformar num cristão melhor? Veja esse versículo. Por essa razão, o verso 9, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual. No nosso curso de CFT aqui na igreja, que a gente tem tido, Centro de Formação Teológica, em uma das aulas que a gente estava tendo recentemente aqui com os alunos durante a semana, eu estava estimulando esses alunos a lerem a Bíblia com mais atenção e buscar no próprio texto respostas. E esse exercício nós vamos fazer hoje à noite. Os que fizeram, não nesse texto, né? Mas os que foram alunos meus esses dias atrás, vão entender por que essa mensagem tem esse formato. Hoje não tem figurinha, não tem só borboletinha no começo, né? Porque hoje o colorido está na palavra do Senhor. Eu quero desafiar você a uma percepção mais clara sobre o que a Bíblia nos diz. A primeira parte desse versículo fala sobre Paulo estar orando por eles. Está vendo lá? Veja, por essa razão, desde nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de quê? De orar por vós. A primeira parte, antes de falar sobre os pontos, Paulo orava para que houvesse progresso espiritual. Paulo entendia que se aquele povo iria crescer, era preciso que primeiro ele estivesse orando por eles, assim como nós. Irmãos, não progrediremos espiritualmente se nós nos separarmos o mundo material do mundo espiritual. Eu sei que muitas vezes nós estamos orando só pelas coisas materiais, mas Paulo ensinava aquela igreja que era preciso olhar e orar por questões muito mais importantes do que aquelas terrenas e materiais. E a primeira coisa que Paulo então orava para que pudesse haver progresso espiritual era essa. Paulo orava para que aquele povo pudesse progredir espiritualmente, mas para isso a primeira ordem era que eles estivessem cheios do quê? Do conhecimento da sua vontade. Aqui nesses versículos, curiosamente, quando se olha esse versículo, e depois eu leio muitas vezes, algumas palavras chamam a atenção. Quero chamar a sua atenção para algumas palavras aí a partir desse texto em azul, esse trecho em azul. A palavra conhecimento. Depois, logo em seguida, tem a palavra sabedoria. E logo depois, na última linha, tem a palavra inteligência. Engraçado, 3 palavras assim, né? Conhecimento, sabedoria e inteligência. Conhecimento, sabedoria e inteligência. Conhecimento, sabedoria e inteligência. Que diferença tem essas 3 palavras? Por que será que Paulo usou palavras tão próximas em termos de significado, né? Para que esse versículo pudesse ser construído? Temos que entender primeiramente que todo texto bíblico não é de vontade humana. Deus usou Paulo para que essas palavras chegassem até nós. Mas eu quero destacar, muito mais do que essas 3 palavras que nós temos aí, a palavra sobre o que era preciso conhecer para que eles crescessem. Aí o texto diz, era preciso que eles conhecessem a vontade de quem? De Deus. O contexto aqui é conhecimento e cheios do conhecimento da vontade de Deus. Nós vemos uma época em que cristãos e não cristãos têm um superficial conhecimento de Deus. Ou seja, tem pouca gente que conhece Deus. Tem pouca gente que conhece algo sobre Deus. Tem poucas pessoas que conhecem muito sobre Deus. Agora, pouquíssimos ainda, e menos ainda, têm interesse ou conhecimento sobre a vontade de Deus. Conhecer Deus, mas conhecer a vontade de Deus, é ainda menor o número de pessoas que se interessam. Sabe, porque nós somos infectados por um vírus que existe na nossa sociedade moderna, que é o vírus da vontade pessoal, a minha vontade. A minha vontade é o que mais importa. Somos infectados com o vírus da minha vontade. A minha vontade é o que guia as pessoas. É interessante como algumas pessoas
quando perguntam, e aí, o que você pensa em fazer? Eu vou seguir o meu coração. Não é curioso isso? Como assim? Não, eu não sei o que fazer, mas se eu tiver dúvida, eu vou seguir o meu coração. O que quer dizer quando alguém segue o próprio coração? Significa o quê? Lembrando que a Bíblia diz que enganoso é o coração, né? Quando a pessoa segue o próprio coração, ele está seguindo a própria vontade. Nós somos assim, pessoas que acreditam que o melhor é seguir o próprio coração, o que é a vontade. Irmãos, é equivocadíssimo. É cego guiando outro cego. Pessoas que são guiadas pelo próprio coração estão longe do Senhor, distantes de compreender o que é progresso espiritual e jamais crescerão espiritualmente. O que Paulo está dizendo é: pare de ser nanico, pare de ser um cristão raso, pare de ser superficial, pare de querer conhecer mais o seu próprio coração e a sua vontade e comece a ser cheio do conhecimento de outra vontade, a vontade do Senhor. Irmãos, não haverá progresso espiritual sem que nós nos empenhemos em conhecer Deus e a sua vontade. Sabe, dentro de igrejas, e eu vejo muitas vezes isso, quando você pergunta, afinal de contas, o que você sabe sobre Deus? Muita gente não sabe. Vocês têm anos de janela de igreja, não sabem nada sobre Deus, não sabem nada sobre a vontade de Deus. E como que a gente conhece Deus? Como que a gente conhece a vontade de Deus? Afinal de contas, tem manual para conhecer Deus? Tem. O manual é a palavra do Senhor. E aí nós lançamos um desafio aqui na nossa igreja, a partir do Conselho Kadosh, que é memorizar versículos, decorar alguns versículos. Alguns já torceram o bico. Decorar versículo, né? Memorizar, ele já torce tudo, né? Que é isso? Porque as pessoas estão interessadas em decorar filmes, decorar músicas, decorar tudo, memorizar tudo nesse mundo. Menos decorar uns versículos como João 3, vezes que Deus amou de tal maneira que Deus sobre o gênero, que aquele que Deus obedeceu eterno, no princípio era o verbo, não era o salvo, quando Deus vai dar a Deus. E tem gente que acha um absurdo decorar frases tão curtas, que tem um sentido tão claro. Mas a todos conceberam, demos o poder de serem feitos filhos de Deus, nosso querido seu nome. E o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do Gênesis do Pai, cheio de graça e de verdade. Para alguns é um absurdo decorar 4 versículozinhos. E nós queremos conhecer Deus. Como saberemos quem é Deus? Como saberemos a vontade de Deus? Se nós não nos preocuparmos em ouvir Deus, em saber, em ler sobre Deus, em nos aproximarmos do Senhor. Irmãos, nós seremos sempre aquela lagarta num casulozinho, jamais seremos como aquela borboleta se não nos aventurarmos em conhecer mais sobre Deus. E jamais saberemos a vontade dele. Jamais saberemos o que ele deseja se não tivermos convivência, intimidade com o Senhor. A gente sempre fala, eu sempre comparo que marido e mulher é um bom exemplo, né? Ou deveria ser, né? Um bom exemplo do que é aquilo que a gente deveria conhecer sobre Deus, né? Espero que o marido saiba e conheça bem a sua esposa. Floresval, você sabe que cor a sua esposa prefere? Já que ela não está aqui? É azul mesmo? Claro, eu estava perguntando para ela. Você conhece, será que Floresval conhece mesmo, né? Certeza, Floresval? Quer mudar, não? Quer chamar os universitários? É azul mesmo? Certeza? Olha, posso perguntar para ela depois? É azul mesmo? E se eu perguntar para ela qual cor você gosta, ela vai saber? Não? E qual é a sua cor preferida? Azul, não vai ser pegadinha, né? Achou que isso é pegadinha. Vou perguntar para ela, vamos fazer uma pegadinha daqui a pouco. Deixa a Sueli voltar aqui, coitada, vamos saber ela, né? Vamos saber se é azul mesmo dos dois lados, né? Se os 2 olhinhos só vem azul de cada um. 4 olhinhos só enxergam azul, né? É por isso que você está de roupa azul hoje, né? Que é a sua preferida, né? Estou brincando com você, estou brincando com o professor. Mas a gente às vezes sabe, a gente diz que conhece as outras pessoas, mas não sabe preferência, não sabe gosto, não sabe vontade nenhuma. Eu já disse, né? A Cristina gosta de flor, mas se eu chamar ela para comer fora, ela vai doidinha, né? Mas se eu chegar com uma flor, né? É legal, bonita essa flor. A não ser que seja uma tulipa, já sei que ela gosta de tulipa, só isso, né? Tulipa, né, Cristina? Às vezes quando ela fala, eu até gosto de flor, mas se preferir uma flor ou uma comida fora, que seja um pastel na esquina, pastel que lá vamos nós, né? Mas isso é desenvolvido com muitos anos de pastel, ou de janela na vida, né? A gente vai se relacionando, vai convivendo, e a gente conhece o que as pessoas gostam. Irmãos, tem gente que não conhece Deus, por que será? Porque talvez nunca foi comer pastel na esquina com Deus, talvez nunca chamou Deus para jantar, talvez nunca conversou muito com Deus, e vai conhecer Deus como?
Vai saber a vontade de Deus que jeito? Se não convive, se é um estranho. Se está lá na igreja, vou na igreja de Deus. Quem é Deus? Não sei, né? Eu tenho tentado ensinar meus netinhos sobre Deus, né? Cada hora é com o Judá, Sofia, né? O Calinho ainda está muito cedo para ensinar essas coisas, né? E a semana eu conversando com o Judá sobre Deus. Estava deitado na cama lá, ele quase dormindo, e eu falei, ó, Deus fez você, Juju. Você é um presente de Deus para nós. Aí eu falo Papai do Céu, né? Papai do Céu, né? E aí tem aquela conversa difícil de fazer Papai do Céu, né? Fez o Judá, presente de Deus. E é aquela conversa tentando fazer ele despertar a consciência e o temor sobre Deus. Ele fez o passarinho, ele fez a vaquinha, tudo que ele conhece, né? Ele fez o Judá, ele fez... E eu estou tentando desenvolver nele e na Sophie a consciência sobre Deus. Irmãos, se nós nos envolvemos também nós, um relacionamento mais próximo com o Senhor através da palavra, jamais haverá qualquer progresso espiritual. Lembre-se, o seu progresso espiritual, o seu crescimento espiritual, depende do tipo de intimidade e de relacionamento que você se envolve com o Senhor. E muitas vezes nós sabemos até quem é Deus, e sabemos até qual é a vontade dele, mas preferimos ainda assim a nossa. Esse é o cristão rebelde, né? Sabe quem é Deus, conhece a vontade de Deus, isso é pior, né? Mas ainda vai preferir, não, vou fazer a minha vontade, né? E olha, eu sei que tem coisa que a gente não precisa nem perguntar para Deus, precisa? Tem coisas que a gente já sabe o que Deus é, o que Deus pensa, a vontade nós sabemos, mas muitas vezes nós somos tinosos, teimosos, e queremos a nossa vontade, ao invés de conhecer e fazer a vontade do Senhor. Muito bem, eu tenho certeza que se você deseja crescer espiritualmente, é preciso que no seu coração esteja a disposição de conhecer plenamente a vontade do Senhor. E quando nós colocamos a palavra do Senhor em nossos corações, nós chegamos a essa segunda palavra, sabedoria. Ou seja, quando nós estamos em busca e de fato desejosos de conhecer sobre Deus e a sua vontade, e nós lemos a palavra e relacionamos com Ele, nós desenvolvemos essa palavra em vermelho, sabedoria. O que é a sabedoria? É aquele acúmulo de informações que nós precisamos aprender a saber fazer e a saber ser. Eu estava lendo um autor a respeito disso, ele dizendo que na cultura judaica a sabedoria é o saber fazer. Na cultura grega, helênica, é o saber ser. É curioso esses conceitos diferentes sobre sabedoria, né? O judeu se preocupava em saber para fazer. Por isso Salomão, quando pediu para Deus sabedoria, ele queria sabedoria para reinar, para governar, saber fazer o governo do povo. Essa era a sabedoria que Salomão queria para reinar sobre Israel. Já na cultura helênica é o saber ser, ou seja, aquela transformação do ser. É curioso como a palavra sabedoria ela está implicitamente ligada a uma mudança em nossas vidas, seja daquilo que fazemos, seja daquilo que nos tornamos. E é exatamente esse conceito que nós temos na palavra sabedoria aqui. À medida que nós conhecemos mais sobre Deus e conhecemos a sua vontade, algumas coisas precisam mudar sobre o que somos e o que fazemos. E é essa expectativa que faz com que haja de fato progresso espiritual em nossas vidas. E por último, a palavra inteligência espiritual. Achei tão maravilhosa essa expressão quando eu estava estudando, essa expressão inteligência espiritual. A gente vinha falando sobre inteligência em vários conceitos, né? Existe o tal do QI. QI é o que mesmo? Além do que indica, que isso é uma adulteração do termo, né? Quando a pessoa fala assim, ela foi contratada naquela empresa por causa de QI. Quem indica? Não é isso não, né? QI é quociente de inteligência. É aquela capacidade, né, da pessoa ter uma percepção das coisas, enfim, quociente de inteligência. Um outro quociente que se desenvolveu bastante nas discussões modernas é o chamado quociente emocional, a inteligência emocional, né? Que é aquela capacidade da pessoa ter equilíbrio nas emoções diante de vários desafios, né? Tenho certeza, não sei se a Raquel, que já trabalhou com RH, usou muito esse conceito não, de quociente emocional. Eu sei que alguns dizem que muitas entrevistas as pessoas são testadas mais pelo lado emocional do que pelo lado inteligente. Não sei se você já teve contato com essa questão, não teve? No RH eles trabalham bastante. Muito bem. Não só pela inteligência, mas pela emocional. Muito bem, mas aqui a gente tem uma terceira via. Eu sei que tem a tal da inteligência artificial, que é outra questão, né? Existem outras inteligências, mas o que desperta nesse contexto é a chamada inteligência espiritual. O que é essa inteligência espiritual?
Inteligência espiritual é aquela que muda a nossa percepção das coisas, do campo espiritual. É a nossa mudança de mentalidade. Por exemplo, vamos falar sobre um exemplo na Bíblia, claro. Daniel. Lembram sobre Daniel? Daniel, quando chegou na Babilônia, ele era um adolescente, tipo 15, 16, 17 anos. Daniel e seus amigos chegaram na Babilônia. Isso está lá no Antigo Testamento, a história de Daniel, o grande Daniel, se tornaria um exemplo, mas ali era o início da sua juventude. Israel havia sido colocado, escravizado na Babilônia, exilados, e os jovens, não só de Israel, mas de outras nações, eram colocados para viver no palácio. E ali no palácio, diferente dos escravos, do povo lá embaixo, né, nas rotinas de trabalho e servidão, esses jovens eram levados para o palácio de várias nacionalidades. Era a estratégia babilônica. Levavam esses jovens para mudarem o conceito desses jovens ainda adolescentes, para que depois eles voltassem para os seus povos com a cultura babilônica e governassem os seus povos agora com a cabeça babilônica. Essa era a razão. Não era apenas presentinho, não. Então eles levavam os jovens para fazer uma lavagem cerebral. E depois eles voltavam babilônicos, né? E governavam os demais povos com a influência. Essa era a razão que Daniel, seus amigos e os demais jovens foram levados para Babilônia. E aí chega Daniel e os seus amigos lá na Babilônia. E aí chegaram, a primeira coisa, para que eles estavam morrendo de fome, passando fome, foi colocar aquela mesa bonita. Sabe aquelas mesas de Natal, final de ano, né? Quando tem ho, peru e tudo mais, né? E aí fizeram aquela mesa farta, cheia de coisas deliciosas. E eles tinham passando fome, estrada, dificuldade. Aí puseram esses jovens lá. E aí vem o que é inteligência espiritual. Todos olharam para aquela mesa e lamberam com a beiço, com a testa e devoraram, tinham vontade de comer. Mas aí o texto diz lá em Daniel capítulo 1, que Daniel e seus amigos olharam para a mesa e viram o que ninguém mais tinha visto. Viram que aqueles itens colocados na mesa, todas aquelas comidas saborosíssimas e deliciosas aos olhos, eram antes sacrificadas aos ídolos. E ali, aqueles manjares eram primeiro colocados aos ídolos, depois colocados na mesa, e ao comerem, já estavam, portanto, sendo envolvidos nessa lavagem cerebral de abandonar os deuses que eles tinham e aceitarem os deuses babilônicos. Já era o começo do processo de lavagem cerebral. Quando Daniel e os seus amigos viram aquelas comidas espalhadas na mesa, Daniel viu e os seus amigos o que ninguém viu. E mais, isso faz parte da inteligência espiritual. Entendeu o que ninguém havia entendido. Que aquilo espiritualmente era. Pensou o que ninguém havia pensado. E decidiu fazer o que ninguém iria fazer. Então nós vemos que a inteligência espiritual é aquela percepção que, conhecendo Deus, conhecendo o coração de Deus, e Daniel conhecia muito bem o seu Deus. Conhecia muito bem que aquilo desagradaria ao Senhor. E a sua inteligência, o quanto ele conhecia do Senhor, era suficiente para abrir os seus olhos e ver, entender, pensar e decidir fazer algo que contrariaria o curso natural da história, mas ele não faria porque ele tinha conhecimento suficiente sobre Deus e não queria desagradar ao seu Senhor. Irmãos, em geral, hoje em dia o cristianismo é mais ou menos assim: faz tudo, pode tudo, posso fazer tudo o que eu quero. Não é assim normalmente o cristianismo. O cristianismo superficial é aquele que nós olhamos para o mundo e achamos que o mundo é nosso, que tudo nós podemos fazer. Na verdade, a Bíblia fala isso. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não preciso fazer nenhuma delas. Ou posso escolher qualquer uma delas. O que Daniel disse é: posso comer alface? Posso comer folhas? Posso comer hortaliças junto com seus amigos? E foram comer isso, ao invés de comer os manjares do rei, porque aqueles desagradariam ao Senhor. Infelizmente, muitas pessoas não progridem espiritualmente, porque estão desprezando a vontade do Senhor, e falta essa inteligência, essa percepção de não fazer aquilo que desagrada ao Senhor. Sabe, nos nossos relacionamentos não é a mesma coisa? O marido, sabendo quem é a esposa, não vai fazer algo que vai ofendê-la. A esposa, conhecendo o seu marido, vai entender logo que certas situações ela não vai fazer,
porque vai desagradar o seu marido. E tem marido que é ciumento, tem esposa que é ciumenta. Se deve, não deve, é outra história, né? Mas também os ciúmes muitas vezes é sinal de insegurança no relacionamento. Aquele confia, não dá motivo, e o outro também, né, não desconfia. Mas muitas vezes nós não fazemos porque não queremos agradar as pessoas ao nosso redor. Inteligência espiritual é aquela percepção do conhecermos bem Deus, não faremos aquilo que desagrada ao Senhor. E nesse mundo nós somos cercados de situações e fatos que desagradam o Senhor e que muitos cristãos hoje estão achando natural fazer, porque acham e desprezam simplesmente a vontade do Senhor. Será que há progresso espiritual quando nós deixamos de lado a vontade do Senhor e não observamos aos nossos olhos o que está diante de nós, aquilo que agrada ou não ao nosso Deus? Nós jamais progrediremos espiritualmente se não estivermos cheios do conhecimento da vontade de Deus e não usarmos isso como a sabedoria e a nossa inteligência como bússola para as nossas decisões. O segundo aspecto que eu quero chamar a atenção sobre o progresso espiritual é andar dignamente. Eu quero aqui destacar nesse versículo 10. Eu vou usar os pontos desse sermão, exatamente as palavras dos versículos. Assim, você não pode dizer que não sabia ou não viu. Está na própria Bíblia, não é invenção minha. Está lá no texto. É no texto que você vai encontrar a mensagem. Ou seja, nós estamos falando para orar para que aquela igreja crescesse, progredisse espiritualmente. Era preciso que conhecessem, tivessem pleno, cheio de conhecimento da vontade de Deus. Agora, para que eles pudessem crescer, era preciso andar dignamente diante do Senhor. Afinal de contas, o que é andar dignamente diante do Senhor? Eu quero fazer mais uma vez um paralelo com uma criança, né? Eu já estou sendo cercado com crianças ultimamente, né? E essa é uma percepção que está muito forte aos meus olhos. Então não me recrimine não, que é só uma fase de vô coruja mesmo, né? Então você vê um monte de criança ao redor, você fica pensando. E aí eu fico observando, né? As crianças demoram para aprender a andar, né? Ela tem lá a sua fase, cerca de 1 ano, começa a andar algumas crianças, umas mais cedo, umas depois. E elas começam a andar, e depois de uma certa fase, 1, 2 anos, é um andar meio desequilibrado, 2 anos, 2 anos e pouco. Quando chega lá pelos 3, eu estava lendo a respeito disso sobre crianças esses dias, e lendo que as crianças firmam a sua marcha, o seu passo, por volta de 3 anos. 3, 4 anos, ela tem uma marcha mais segura, elas têm uma firmeza mais na sua forma de andar, antes cambaleando e gradativamente vai até que ela possa firmar os seus passos. Olhando pela vida cristã, é uma pena que crente não anda bem depois de 3 anos de vida cristã, né? Eu entendo que um cristão que nasceu ontem espiritualmente, né? Chegou ontem à igreja, conheceu Jesus ontem, ele demora um tempo, né? Igual uma criança, né? Meio cambaleando e tal. Mas depois de um tempo de janela, de crente, já é hora de, né, saber andar direitinho. E esse texto fala sobre andar dignamente diante do Senhor. E não só a maneira de andar, no aspecto físico, eu quero dizer, mas a nossa maneira de andar por esse mundo, diante dos homens e diante principalmente do Senhor. Ou seja, a criança, depois de uma certa fase, ela adquire firmeza nos seus passos. Os seus passos são firmes, assim como deve ser, à medida que nós conhecemos sobre o Senhor, à medida que nós entendemos Deus, entendemos a sua vontade, a nossa maneira de andar nesse mundo deve projetar esse conhecimento de Deus. Quem conhece bem Deus, vai andar direito nesse mundo. E aí vem a palavra dignamente. O que é andar dignamente? Dignidade, essa palavra está relacionada a, por exemplo, vergonha ou não. Já viu uma pessoa, você vai nesses, né, quando você vê na televisão, você vai nesses canais que jorra sangue de vez em quando, né? Esses canais tipo da Atena, da Vida e outros, né? Não está aí mais, né? Que mostram aqueles bandidos, né? Aqueles bandidos lá que são presos, né? Acabam de prender, ou então, ou esses corruptos estão sendo colarinho branco levados para a cadeia. E normalmente eles abaixam a cabeça assim, né? Eles vão presos assim, né? Chega aquelas câmeras assim, abaixa a cabeça, anda firme, né? Você olha assim, cara de pau, sem vergonha, né? Roubou, fez isso, não está nem aí. Mas anda cabeça baixa, não quer que ninguém veja. Porque vergonha dos familiares, pode não ter vergonha de nós, mas tem vergonha talvez dos familiares, das pessoas ao redor, da mãe, do pai, do filho, né? Alguma vergonha tem, e andam com a cabeça baixa. Sabe, felizmente alguns aceitam o Senhor Jesus, são transformados, o Senhor Jesus vem, faz o trabalho, restaura aquela vida, uma nova vida em Cristo. Agora, uma vida, aquilo que nos envergonhava, os nossos pecados, somos libertos do pecado. E tem gente que depois de salvo, liberto, continua vivendo essa vida
de cabeça baixa. É como se jamais tivesse sido transformado pelo Senhor Jesus. O que esse texto está dizendo é que depois de sermos salvos, tem que acabar a vergonha. A vergonha tem que ser daqueles sem Cristo. E não há vergonha, não pode haver vergonha em nós que somos salvos pelo Senhor Jesus. A dignidade que recebemos é a dignidade que vem do Senhor Jesus. Ele nos torna justificados e nos torna dignos. Em outras palavras, eu não estou dizendo aqui que o cristão deve ser orgulhoso, não é nariz alto, nada disso. Nós devemos andar por esse mundo, irmãos, de cabeça baixa, sim, orgulhosos e satisfeitos de que Cristo um dia transformou nossas vidas. Amém? O mundo não pode olhar para o cristão e ver um cristão assim, um derrotado, uma cara de triste. Tem crente que é mais ou menos assim, depois que aceita Cristo, antes uma alegria porque estava no mundo, depois aceita Jesus, vive uma vida triste, amargurada, como se aquilo fosse um sofrimento. Não, irmãos, andar por esse mundo para o cristão de verdade deve ser um motivo de alegria, de levantar a cabeça e mostrar a alegria que está em mim, é a alegria que vem do Senhor Jesus. Muito bem, nós perdoados e andar dignamente, quando nós estamos falando desse contexto, vai envolver 3 reflexos. Sabe o que é andar dignamente? O versículo está dizendo, a primeira coisa que mostra quem anda dignamente, de verdade anda dignamente aqui diante do Senhor e dos homens, vai agradar a Deus em tudo. É o primeiro reflexo. Nós de fato andamos dignamente nesse mundo diante do Senhor, quando nós estamos prontos a agradar em tudo ao nosso Senhor. Sabe, nossa gratidão deveria estar presente nos nossos lábios, deveria estar presente no nosso coração, deveria ser o objetivo de tudo aquilo que fazemos. É uma pena quando a gente está às vezes numa igreja e as pessoas cantam como se nunca tivessem sido alcançadas pelo Senhor, né? A gente às vezes se vai olhar para quem está cantando, aleluia, e canta e vem para a igreja e sai da igreja com a maior tristeza do mundo, como se a vida cristã fosse uma coisa horrível, e não aquela atitude de dizer, grato, Senhor, gratidão. Devemos aprender a ser gratos em tudo. A segunda perspectiva de andar dignamente nesse mundo é frutificar. A palavra frutificar tem a ver com semente. Ou seja, não haverá frutos se não houver semente. Não é verdade? Como pode gerar um fruto se não houver semente? E sabe quando a gente frutifica? É quando nós usamos os nossos ministérios, as nossas habilidades, nossos dons e talentos para produzir frutos. Ou seja, ninguém vai produzir frutos se não plantar semente. Mais ou menos assim. Quantas pessoas você já falou de Jesus e foram salvas? Você já levou alguém a aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Falou com ele, ele ouviu, e não quero orar agora, quero aceitar Jesus. Se você nunca orou com alguém para que ele aceitasse Jesus como Salvador, se você nunca esteve nessa oportunidade, é porque você nunca plantou essa oportunidade. É porque você nunca tentou fazer isso. Alguns jamais vão saber que cantam bem se não cantarem. Alguns jamais vão saber se ensinam bem se não ensinarem. Alguns jamais saberão se evangelizam bem se não evangelizarem. Alguns jamais saberão se pregam bem se não pregarem. Não haverá frutos se não houver semente. Aquele que anda dignamente no Senhor colocará a semente e os frutos demoram. Mas quando plantamos, Deus dá o crescimento. E por último, nesse conceito de andar dignamente, além de agradar ao Senhor em tudo e frutificar, é crescer no conhecimento de Deus. Eu vejo que crianças gostam de calçar o sapato do pai. Crianças gostam de vestir as roupas dos pais. Muitas vezes os filhos demonstram logo de criança que gostariam de ser ou andar como seus pais. De fato, Jesus espera o mesmo de nós. Que olhemos os pés do Senhor Jesus e queremos andar como Jesus andou. Que ouçamos o que Jesus falou e nosso desejo seja falar como Jesus falou. Mas será que isso acontecerá se não conhecermos bem o nosso Senhor? Nós não imitamos quem não conhecemos. Por exemplo, as pessoas imitam bastante jogadores de futebol, por quê? Porque olham muito para os jogadores de futebol. Hoje a melhor imitação do Neymar é cair no chão, né? Mais ou menos isso, né? Esses dias atrás saiu umas coisas aí na televisão, né? Que o pessoal levou no campo de futebol um monte de criança, né? E aí chegava uma hora, Neymar, todo mundo caiu na cara no chão, todo mundo caiu no chão, né?
Eu não sei porquê, né? Essa história de Neymar e chão. Essa história de cair no chão, no campo de futebol, se igualou a Neymar, né? À toa que esses dias ele fez a Gillette gastou uma fortuna numa propaganda no meio de um programa de televisão para explicar que ele tinha caído mesmo, né? Eu fico pensando, quanta gente agora ficou caindo só porque o Neymar caiu, né? Quer usar o cabelinho do Neymar, e as pessoas conhecem o Neymar, pelo menos isso, e querem imitar. Alguns querem imitar os famosos da TV, né? Porque passam a conhecer um pouquinho e querem imitar. Por que será que não querem e não sabem imitar Deus? Porque não conhecem Deus. Quando nós conhecemos Deus, nós vamos entender como é importante fazer como Ele faz. Terceira questão, se nós queremos o progresso espiritual, o verso 11, e aqui eu quero destacar que não haverá progresso espiritual se nós não entendemos o que é ser fortalecido em todo o poder. Essa expressão, quando diz fortalecido no poder, é a terceira ordem se queremos ter progresso espiritual. Você se considera uma pessoa fraca? Frágil? Com dificuldades? Muitas vezes nós nos sentimos assim, né? A gente às vezes vai para a igreja e pensa assim, olha para aquele jornal, aquele irmão é forte, né? Puxa, aquele pastor, nossa, é forte, aquela pessoa é forte, né? Tem gente que fala isso de mim, acho que vem falar que eu estou meio gordo, fala que eu estou forte, né? Mas isso é outra questão, outra história, né? Mas tem gente que olha um para o outro e fala, nossa, aquela pessoa é forte, nossa, olha a vida dele, só vitória, né? Igual um foguete, só para cima. A gente olha os outros e acha que as pessoas são fortes. Mas quando a gente começa a conhecer bem uns aos outros, a gente vê como nós todos somos frágeis, né? Como nós todos somos derrotados muitas vezes. E como muitas vezes nós chegamos perto do Senhor e temos até vergonha de abrir a boca. Você já teve essa sensação? Você chega em casa, eu vou orar, que vergonha, puxa, a minha vida que eu levei hoje, tenho vergonha de orar. A gente às vezes pede para alguém orar, tenho vergonha de orar. Vamos cantar? Tenho vergonha de cantar. A gente às vezes só faz isso quando é provocado. Alguém fala assim, quem quer orar? Não ora para mim não, porque eu sou mais fraco aqui, né? Em geral a gente se rotula como fraco, quando nós sentimos somos miseráveis pecadores, aí a luta da semana, os problemas, o trânsito, o trabalho, o dinheiro que é escasso, e aí as dificuldades são tantas, as lutas, e nós vamos enfraquecendo. E a gente às vezes chega no final de semana na igreja, um traste. Já se sentiu assim dentro da igreja? Um traste, enfraquecido, um trapo. Quantas vezes nós nos sentimos assim? Algumas vezes eu chego aqui na igreja e falo assim, é eu que prego? Pensa assim, será que não tem outro hoje, né? Mas dá vontade de ligar as pressas para o pastor Tomé, para o pastor João, você não quer pregar? Porque a gente, nós todos somos fracos, nós todos passamos por dificuldades, nós todos passamos por lutas, todos nós nos sentimos fracos em muitas situações. Certa vez a gente passava por alguns problemas e eu às vezes não tinha muita palavra para orar, eu só orava assim, Senhor, misericórdia, misericórdia, misericórdia. E eu falava isso não como uma repetição fútil, mas era isso mesmo, misericórdia, Senhor, misericórdia. Era a única palavra que havia nos meus lábios. Muitas vezes nós nos enfraquecemos diante de tantas lutas e batalhas. E Paulo está dizendo que é preciso que a gente progrida espiritualmente. Como? Como podemos progredir e sermos fortes? Aqui está a resposta. A resposta é fortalecidos em todo o poder. Mas que poder é esse? O poder que não vem de nós. É o poder segundo a força da sua glória. O que Paulo está dizendo aí? Você viu aquela propaganda do Ipiranga? Posto Ipiranga? Está lá o cara passando. Aqui tem passagem já era. Lá no Posto Ipiranga tem. Eu queria comprar um pão lá no Posto Ipiranga tem. Eu queria no Posto Ipiranga. Então saiu uma propaganda. Não estou fazendo propaganda do Posto Ipiranga aqui, né? Mas só fazendo uma alusão à propaganda, que tudo tem lá. Alguém já perguntou, será que tem gasolina também, né? Naqueles dias de crise tinha tudo, menos gasolina no Posto Ipiranga. Mas enfim, essa propaganda do Posto Ipiranga é como um lugar que tem tudo. E a pessoa se abastece em tudo. E muitas vezes nós esquecemos que lá no posto do Senhor tem combustível, tem energia. E é mais ou menos assim. Já viu o seu celular quando está acabando a bateria? E aí hoje em dia tem os celulares com as baterias melhores, não parece tanto, mas até um tempo atrás você andava nos lugares, você via a pessoa com o aparelho celular, plugado embaixo e uma tomada na mão procurando, né? Um dia eu estava no aeroporto e eu comecei a olhar um cidadão com um aparelho aqui, né, plugado aqui, e ele com a tomada na mão, com o plug na mão, né, e ele procurando uma tomada, né? Ou seja, ele tinha o celular, mas sem nenhuma carga, ele queria espetar numa tomadinha e ali carregar. Nós somos assim, a gente vem para a igreja
E é mais ou menos, nós somos aquele cara com o celular e a tomada na mão. E nós chegamos aqui no culto e espetamos. E aí começa assim. E vem a carga. E vem a gasolina. Mas o que essa palavra está dizendo é que a força, a energia que nós precisamos, não vem de nós mesmos. Vem do Senhor. E aí está dizendo, fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória. Ou seja, não é em você que há a força, mas a força e a energia que nós precisamos para conhecer melhor a Deus e andar dignamente é uma força que vem do Senhor. É curioso como algumas pessoas, não entendendo isso, deixam de ir à igreja, deixam de falar com Deus, deixam de orar, deixam de ler a palavra, e depois quando você encontra aquela pessoa, diz assim, estou meio desanimado. Estou meio desanimado. É mais ou menos você perguntar para o celular, faz quantos dias você não vai para a tomada celular? Ele fala, só 5 dias. Ah, então, meu filho, você quer carga como? Você quer ter bateria? Que gente faz 5 dias que você não vai para a tomada. Tem crente que é mais ou menos igual ao celular. Faz uma semana, um mês que não vai para a tomada dos céus e quer também como, irmãos? Nós somos igual o celularzinho, igual o carro. Tenta andar sem gasolina, você vai aonde com o seu carro? Tenta andar, usar o telefone sem energia, sem carga. Não liga. Irmãos, nós estamos igual o telefone, offline, igual o carro sem combustível. Quando nós achamos que a gasolina, que a bateria vem de nós mesmos. E a única forma de sermos fortalecidos, carregados, energizados, é quando nos colocamos com os céus. Amém? E aí está a força, a energia, a carga que você e eu precisamos. É lamentável quando nós precisamos esperar só de domingo em domingo para abastecer o nosso coração espiritual. É lamentável quando nós esperamos semanas sem buscar o Senhor e queremos enfrentar as lutas da semana. Não teremos chance. Seremos derrotados no casamento, seremos derrotados no trabalho, seremos derrotados na relação marido e mulher, seremos derrotados na relação pais e filhos, seremos derrotados nos negócios se a carga acabar, a carga espiritual. Por isso o texto está dizendo, se queremos ser vitoriosos em todas as áreas da nossa vida, é preciso que busquemos o carregamento na palavra do Senhor e no próprio Senhor. E aí quando nós fazemos isso, sabe o que acontece? Sabe qual é o efeito de um camarada, um cristão, com a carga do Senhor, fortalecido usando essas duas palavras, paciência e longanimidade com Deus. Sabe o que é paciência? Você já perdeu a paciência ultimamente? Você anda perdendo muita paciência? Sabe quando a gente perde a paciência? É quando a gente fica ansioso demais. Paciência é o contrário de ansiedade. Você é ansioso? Ansioso é o contrário de paciente. O ansioso é aquele que não consegue esperar para amanhã para resolver o seu de amanhã. O paciente é aquele que dorme tranquilo hoje, que sabe que dormi, deitei e amanhã quando eu acordar o Senhor está comigo, como diz o Salmo 4. Amém? Quando nós somos pacientes, quando nós estamos carregados na bateria dos céus. E aí nós sabemos que basta cada dia o seu próprio mal, porque amanhã o Senhor cuidará de mim. Amém? Mas o ansioso dorme hoje, passa a noite roendo o travesseiro, chutando o lençol e o cobertor, porque é ansioso demais, o coração aflito, porque acha que tudo vai depender dele e se esquece de descansar no Senhor. Ansiedade é pecado. Ansiedade é pecado, porque significa confiança em si mesmo e não esperar no Senhor. Outra coisa que essa palavra nos diz, que quando nós somos fortalecidos do Senhor, nós somos longânimos. Esse é o significado da palavra. Longo. Sabe aquele negócio de eu sou pavio curto? O pavio curto é o contrário do longânimo. O pavio curto e o pavio longo. O pavio longo é aquele que demora para expandir. Demora para ser tolerante. Espera Deus mudar o marido. Quanta paciência, né? Espera Deus mudar a esposa. Quanta paciência, quanta espera, quanta tolerância. Espera Deus mudar os filhos. Espera Deus mudar o patrão. Espera Deus mudar as circunstâncias. Espera Deus mudar o presidente do país. Aí tem que ter muita tolerância, né? Mas nós somos pavio curto, nós não queremos esperar. Nós não somos tolerantes aos erros das pessoas, àquilo que erram contra nós. Deixamos de confiar que Deus intervém nas circunstâncias. Mas quando somos fortalecidos do Senhor,
nós aprendemos a ter paciência e a sermos tolerantes. Por último, nossa mensagem termina com o verso 12. E o verso termina dizendo que a última etapa, a última ordem, se você quer progredir espiritualmente, é dar graças. Dar graças pelo quê? Não seremos vitoriosos até que aprendamos a que tudo isso que eu falei agora, conhecer plenamente o Senhor e a sua vontade, andar dignamente diante do Senhor e ser fortalecido no seu poder, ninguém poderá fazer isso e jamais terá isso na sua excelência, jamais progredirá se não aprender a dar graças ao Senhor. Afinal de contas, é Ele que nos torna capazes. A palavra idôneos é a palavra capaz, ou seja, dando graças ao Pai que nos fez idôneos, ou seja, que nos tornou capazes de fazer tudo isso, de sermos assim. Só somos assim, só seremos assim, do jeito que eu montei esse cristão forte, poderoso, a borboleta. Só seremos assim se entendermos que é Deus quem nos torna capazes. Porque senão você vai sair daqui e dizer assim, mensagem bonita, mas para mim não. Para mim não, porque o pastor não me conhece, não sabe como eu sou, não sabe as minhas dificuldades, as minhas lutas. Para mim não dá, pastor. Até que a gente entende que quem faz a obra em nós é Deus. E esse texto mostra que a nossa conclusão espiritual, e assim vem o nosso crescimento, quando nós entendemos que precisamos deixar Deus nos tornar capazes. É Ele que nos faz idôneos, ainda mais, nos gratifica com a participação na herança. Você já recebeu alguma herança? Alguém já recebeu herança na vida? Não? Alguém já recebeu herança? Dona Violaninha, minha mãe? É mesmo, herança. Puxa, era pouco, que pena, senão estava tudo bem, né? Não foi, parece que não muito não, né? Brincadeira, né? Estou brincando, né? Nós aqui, família pobre, né? Na herança, se for esperar a herança, lascou, né? Alguém já recebeu uma herança boa mesmo? Tem nós que chega, essa tia que você nem conhecia morreu, deixou $1 milhão para você, né? Eu não vi essa tia morrendo ainda, não sei se eu tenho, também com tanto dinheiro assim. Pode ser que alguns aqui tenham uma tia, né? Lá, mora não sei aonde, você nem conhecia, não vai nem chorar. Morreu, deixa eu ver assim. Que legal, né? Esse dia atrás saiu uma história do cuidador, né? Que matou o idoso, ele fez um testamento lá, ele e uma fulana lá, falsificaram e pegou a herança do velho que tinha R$6 milhões no mês, né? Eles fizeram lá, pressionaram a coisa, mas foram por cadeia, descobriram que era falso. Não dá para a gente inventar uma herança que não tem. Deus nos deu uma herança. Eu fico pensando que essa herança que a gente às vezes não compreende, ela é uma herança que tem tantas coisas boas, que não é dinheiro, mas também pode ser dinheiro. Afinal de contas, Deus é aquele que supre as nossas necessidades sempre que precisamos, amém? Mas acima de tudo, a herança dos santos na luz mostra o fato de que Deus cuida de nós enquanto estamos nesse mundo e somos guardados e protegidos e providos pelo nosso Senhor a cada dia, amém? E mais, um dia nós chegaremos nos céus e entenderemos o que Jesus disse em João 14. Aliás, é o próximo versículo da semana, viu, Alex? A gente vai, né, o Kadosh, o Bruno, vamos falar de João 14, depois eu falo o versículo. Mas naquele contexto, diz Jesus que ele foi para o céu e ia preparar-nos lugar. Vou preparar-nos lugar, para que onde estiver, e sejais vós também. E o texto lá mostra que um dia nós chegaremos nos céus, e nós vamos entender o quanto e belo Jesus preparou para nós naquele lugar, onde nós moraremos para sempre com o Senhor, e veremos tudo o que teremos o Senhor para uma morada eterna, onde não haverá sombra. Quando nós olhamos tudo aquilo, mas nós não podemos achar que tudo que nós temos de bom está nos céus depois da morte, depois da volta do Senhor Jesus. Hoje, nesse mundo, nesse tempo, nós temos grandes vantagens em sermos parte dos santos do Senhor, porque Deus tem preparado para aqueles que o amam grandes coisas, e coisas que estão presentes nesse mundo. Olha, eu fico pensando quantas vezes nós fechamos os olhos e não vemos quanto Deus nos protege, quanto Deus cuida de nós, quantas vezes Deus foi à frente dos nossos olhos e preparou uma solução que a gente sequer sabia. Irmãos, nós temos que aprender a dar graças todos os dias por aquilo que Deus tem nos dado. Não haverá progresso espiritual se não compreendemos e entendemos que Deus pode fazer muito por nós. Eu concluo essa mensagem. Nós estamos igual aqueles irmãos lá de Colossenses, cercados de inimigos, desafios espirituais, tantos riscos de derrotas à frente. Eles estavam assim, e pode ser que você e eu estejamos assim, com o sentimento de que a derrota está por vir. A derrota talvez seja amanhã, talvez a derrota seja semana que vem. Essa é a nossa perspectiva humana. Mas será que nós vamos ser derrotados? Nesse texto nós aprendemos que se olharmos para a palavra,
é possível, obedecendo ordens do Senhor, nós temos certamente um progresso espiritual que vai nos ajudar a ter vitórias em todas as áreas. Para isso, é preciso ser cheio e pleno conhecimento da vontade de Deus, andar dignamente no Senhor, fortalecidos em todo o poder e dando graças ao Pai. Que Deus faça de nós, não derrotados, não como tantos, mas servos do Senhor, que certamente sejam vitoriosos. Senhor nosso Deus, eu rogo ao Senhor que a Tua palavra tenha poder sobre nós e faça de nós cristãos espiritualmente vitoriosos. Nós não estamos aqui nesse mundo para sermos derrotados por Satanás, pelos inimigos, pelas circunstâncias, muitas vezes afligidos, muitas vezes passando por dificuldades terrenas, mas em Ti nós temos alegria, nós temos paz e nós podemos ser vitoriosos sobre tudo aquilo que nos serve. Ó Deus, ajuda-nos a conhecer a Tua vontade, ajuda-nos a andar nesse mundo de tal maneira que nós não envergonhemos a Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, a encontrar forças no Seu poder e ajude-nos, ó Deus, a aprender a dar graças em nossos lábios todos os dias. Faça de nós, ó Deus, servos que atendam às Tuas ordens e que haja real progresso espiritual em nossas vidas. Clamamos por cada um aqui de nós e pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar em pé. Cantar essa música que fala sobre o motivo de estarmos aqui, o motivo de estarmos a cada culto. E é estarmos na presença de Deus, conectados, para carregar mais um pouquinho. O ideal é estarmos todo dia na presença de Deus, lógico, na casa também, mas nos carregarmos cada dia mais de Deus, da Tua palavra, da verdade dEle. Nós viemos aqui para louvar e agradecer a Ele, porque Ele é o Pai da criação. Tua
Nessa noite especial, nós temos também a ceia do Senhor. Eu peço um pouco de paciência um pouco a você, um pouco mais agora. E aí nós vamos ministrar a ceia do Senhor. E ela é algo que nós fazemos a cada 2 meses em nossa igreja. E ela tem como propósito seguir a ordenança do Senhor. Primeiro domingo par, primeiro domingo dos meses pares, nós fazemos então a ceia do Senhor. O que é a ceia? Ele é baseado no texto de 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 até o verso 29, que mostra que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou os discípulos, e aí tomou o pão, e colocou a mesa, e partiu e disse diante de Deus: ó, esse é o meu sangue, esse é o meu corpo, que é partido por vós, fazer isso em memória de mim. E todas as vezes que comeis esse pão e bebeis esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. E aqui Paulo repete essas palavras de Jesus, esse ensinamento, a partir desse texto. Mas o que é a ceia? Primeiro, nós sabemos que ela foi instituída não por homens, não pela igreja, mas ela foi instituída pelo próprio Senhor Jesus na noite que ele foi traído. Também ela deve ser celebrada pelos seus discípulos, como Jesus fez. Tomou os discípulos, ele não pegou a multidão, mas pegou os discípulos, aqueles que o seguiam, que tinham compromisso com ele, e então reuniu com esses discípulos e ali celebrou a ceia. E disse que a ceia deveria ser celebrada até o dia que Jesus voltasse. Jesus não voltou, e se nós somos discípulos do Senhor, devemos continuar celebrando a ceia. A outra coisa é que o pão que é comido na ceia, que é aqui representado por esse pão, também sem fermento. Esse pão, ele é sem fermento porque representa o corpo do Senhor Jesus, a vida dele sem pecado. Bem, e também, além do corpo, né, que aqui é representado, nós temos suco de uva, portanto, suco de uva, né, sem fermento. Nós vamos estar introduzindo hoje o cálice um pouquinho diferente, hoje é mais higiênico, né? Vamos estar introduzindo aqui o cálice descartável, né? Você viu que chique a nossa igreja, né? Agora é descartável, igual aquela água mineral, sabe? Né? É descartável, assim vai ter, né, reutilização dos copinhos, né? Mas aqui dentro, né, espero eu, não tomei nenhum, mas é suco de uva, né? E esse suco de uva representa o sangue do Senhor Jesus, que foi derramado lá na cruz, sem pecado algum. Então esses dois elementos, o pão representando o corpo do Senhor, sem pecado, assim como o sangue derramado na cruz, representa o sacrifício do Senhor Jesus por nós, lá na cruz do Calvário. E quando nós celebramos, portanto, nós anunciamos o que é a morte do Senhor, e celebramos sim a morte do Senhor, e nós fazemos isso juntos até o dia em que Ele voltar. É claro, eu não sei se a gente vai estar aqui até o dia que Jesus voltar, eu espero que sim, né? Se demorar uns 150 anos, eu garanto que nenhum aqui vai estar quando Jesus voltar, mas se Ele voltar logo, quem sabe ainda todos nós ainda iremos vivos, transformados para os céus, sem passar pela morte física. O fato é, Jesus está à volta, a sua volta é próxima, iminente. E aí, quando nós celebramos a ceia, além de tudo, fazemos isso em igreja. A gente não faz a ceia lá no cantinho da nossa casa, no cantinho do nosso aconchego. Não, nós fazemos isso no conceito de igreja. E é para ser feita na igreja, porque é onde os irmãos se reúnem. Porque a ceia, além de tudo, nos une na condição de pecadores perdoados, transformados e colocados para dentro da igreja pelo sacrifício do Senhor Jesus. Portanto, a ceia é também um elemento de estabelecer comunhão entre os irmãos. Essa é a razão da ceia e a sua celebração. Muito bem, e sempre faz essas 4 perguntas clássicas, né? Quem deve participar da ceia? Quem puder dizer sim a 4 perguntas simples. A primeira é: você é salvo no Senhor Jesus? Tem certeza disso? Segundo, já foi batizado por imersão nas águas depois da sua salvação? Terceiro, tornou-se membro dessa igreja ou de outra da mesma fé e prática? E a última, você está em comunhão com Deus, com a sua igreja? E se você pode dizer sim a essas perguntas, participe da ceia do Senhor. Se você não puder dizer sim hoje, faça o seguinte: converse conosco, tome as decisões necessárias e participe na próxima ceia, tá bom? E assim, hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Eu quero convidar aqui o pastor Geraldo para sentar-se aqui à frente. Quero pedir ajuda do Roberto. Alex, você pode me ajudar também? Estarão servindo os elementos. Como é que nós vamos fazer a ceia? Nós sempre celebramos juntos. Quando nós estivermos cantando essa música, vou pedir para que o Roberto e o Alex distribuam o pão e o cálice. Se você for participar, a escolha é sua. Pegue o pão, pegue o cálice, aguarde até que todos recebam. E aí então diremos, vamos comer. Se você não for participar, fique tranquilo no seu lugar, não há constrangimento. Aguarde até que tudo termine, tá bom? Então vamos orar primeiro. E depois os irmãos vão estar distribuindo os elementos. Senhor, obrigado por esse momento que nós temos, precioso momento de celebrar a ceia do Senhor, anunciando a morte do Senhor Jesus até que Ele venha. Ajuda-nos todos nós nesse momento
a colocarmos os nossos corações na Tua presença e naquilo que temos pecado contra o Senhor, que, ó Deus, que o Senhor possa tratar de nossos corações e fazer-nos purificados no sangue de Jesus. Purifica-nos e a cada dia possamos estar mais próximos de Ti. E nesse momento da celebração da ceia, que haja em nós um coração grato por aquilo que Cristo fez por nós. E em comunhão nessa igreja, possamos celebrar a ceia até a volta do Senhor Jesus. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quando estará sendo feita essa missão, nós vamos cantar a música que está aí à frente. O texto diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Senhor, ainda na tua presença nós te louvamos, porque Cristo morreu por nós, e que sequer merecíamos. Inimigos éramos do Senhor, em virtude de nossos pecados, e Jesus se entregou para morrer em nosso lugar e estabelecer paz diante de Deus. E aquele sacrifício foi suficiente para que, sem pecado, uma vida sem pecado, pudesse trazer uma nova vida aos nossos corações, às nossas pessoas. Ó Deus, por isso nós te agradecemos nesse momento pelo sacrifício do Senhor Jesus, que nos trouxe paz com Deus a partir da sua morte. E ao celebrarmos a ceia nesse momento, celebramos o sacrifício de Cristo e uma nova vida dele. Obrigado, Deus, por tudo, em nome de Jesus. Comamos o pão. O texto diz que depois de cear, tomou Jesus o cálice em suas mãos e disse: tomai esse cálice, tomai e bebei esse cálice, que este é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Senhor, através do sangue de Cristo, todos os nossos pecados foram perdoados.
E em Cristo recebemos o perdão, a justificação. E nessa noite aqui estamos para agradecer ao Senhor pelo sacrifício do Senhor Jesus. Uma nova vida em Cristo e o perdão de nossos pecados. Obrigado, Deus, pela morte do Senhor Jesus e ajuda-nos a estarmos firmes e fiéis em comunhão na tua igreja. E celebrarmos a ceia do Senhor, anunciando a sua morte até que o Senhor Jesus venha e possa nos buscar. Obrigado por tudo em nome de Jesus. Amém. Bebamos o cálice, você pode aí abrir o seu cálice e bebê-lo. Cuidado para não derrubá-lo, né? Que às vezes. Mais uma vez, Senhor, te damos graças por aquilo que Cristo fez por nós. E a ceia do Senhor celebrada agora seja um desafio às nossas vidas, para que possamos viver segundo a tua misericórdia. Obrigado, Deus, por tudo. Em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Os irmãos vão estar ajudando a coletar os cálices, né? Vou jogar no lixo depois. Não vai fazer o encerramento. Alguns avisos antes da gente encerrar nossa programação. Nossos cultos regulares continuam, 9h30 escola dominical, os domingos, um pouquinho mais conectados também à noite, 19 horas, e às quartas-feiras os pastores reunidos das 20 às 21h30. Os horários deles estão fixados lá na frente também, com horários, telefones disponíveis para aconselhamento e atendimento pastoral. Eventos que estão chegando, próximo sábado teremos o Evangelismo em Ação de novo, todo segundo sábado de cada mês. Então esse próximo sábado o pastor Tomé já estará de volta, esperamos, né, Raquel? Estarei de volta, saudade do pai, para o Evangelismo dia 11 de agosto às 17 horas, e a gente espalhar o Evangelho aqui no bairro, onde é os nosso bairro é onde podemos alcançar. A partir disso começamos a enviar missionários até os confins da terra, como diz a palavra do Senhor. E o Dia dos Pais, no próximo domingo, segundo domingo de agosto, normalmente comemora o Dia dos Pais, nós também iremos comemorar aqui, começando com o café da manhã às 9 horas, meia hora mais cedo do que de costume, mas para a gente ter esse momento de comunhão aqui junto com os pais. Então tragam os pais, tragam os filhos, aqueles que estão aqui e vice-versa, para poder estar juntos nesse momento, tá bom? São esses avisos. Pastor, encerramento. Tudo bem, antes da Tamires quer falar um negócio? Pode falar. Muito bem. Bem lembrado, né? Além de trazer os pais e a família inteira, né? Vão trazer o que comer também, né? Porque senão o café da manhã vai ficar meio vazio, né? Vai ter um monte de boca e nada para colocar na boca. Então, vamos fazer a nossa velha compartilhada, né? De coisas. Cada um traz uma coisa, café, leite, sei lá, pão, ovo, o que você achar por bem trazer. A gente põe aquela mesona ali, a gente come juntos meia hora antes. É um momento de comemoração e teremos uma programação especial logo pela manhã com os pais presentes, tá bom? Então a família toda é bem-vinda e venham todos que quiserem ver. E o nosso café da manhã começa às 9, hein? Pode estar frio, chovendo, mas venha do mesmo jeito, tá? Meia hora antes, para depois a gente ter as nossas aulas no domingo, tá bom? Vamos colocar de pé e terminar o nosso tempo, nosso culto de oração. Obrigado, Senhor, mais uma vez a tua presença, pelo tempo na tua igreja. Agora pedimos a tua bênção, retorno aos nossos lares, guarda-nos, dê uma semana a todos nós vitoriosa. E, ó Deus, sabemos que na tua palavra o Senhor promete dar aquilo que é necessário. E pedimos que o Senhor esteja à frente de nossas ações, de nosso trabalho, nossa vida, nossa família, nossa casa, provendo e suprindo o necessário. E acima de tudo, ó Deus, provendo a harmonia em nossos lares. Que possa o Senhor vá à frente, trazendo a saúde àqueles lares onde há enfermos, trazendo solução naqueles que há problemas, também trazendo respostas àqueles que estão batendo, perguntando e buscando do Senhor alguma resposta. Ó Deus, o Senhor vá à frente dos nossos anseios e dificuldades, trazendo as soluções segundo a tua vontade. Colocamos as nossas vidas diante do Senhor e já agradecemos em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, podemos assentar, estamos despedidos. Deus abençoe.